Amém, graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz a todos, estão aqui, em casa cheia, em nome de Jesus, é muito bom. Também os que estão em casa, que Deus os abençoe, que o vosso coração esteja sensível à voz do Senhor, à palavra de Deus. Graças a Deus. Nós vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Evangelho de Mateus. Amém. Se dá lugares aqui, é lugar à frente, outro ali. Graças a Deus. Muito bem. Então, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, sobre os dois fundamentos. Vamos ler aqui. Diz assim: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva desceu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Fala comigo, edificada sobre a rocha. Glória a Deus. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. A chuva desceu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. E diz aqui a palavra que depois que Jesus concluiu isto, todos ficaram admirados da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade, e não como os escribas. Graças a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos e dá-nos da tua graça. Que a tua palavra encontre lugar em nossos corações. Precisamos de ti, Senhor. Dependemos de ti. Em nome de Jesus. Muito bem. Então, essa palavra aqui é fantástica, eu acho interessante. Nós temos aqui, né, dois edificadores e ambos ouvem a palavra, né? E cada um escolhe o seu fundamento, onde vai construir a sua casa. Claro que aqui a rocha é Jesus, né? Os construtores são aqueles que ouvem a palavra, e nós sabemos que tanto o fundamento, que é Jesus, como a areia, está a dizer de um sistema. Né? Jesus é quem nós seguimos, e a areia é quem o mundo segue. Aqueles que não têm Deus, que não colocam a palavra de Deus em prática. E aqui fala que a areia não tem sustentabilidade. Não tem estrutura para suportar uma casa. Fica ali um pouco de tempo, não é verdade? Mas a primeira luta, a primeira dificuldade, a casa vai ruir. Então aqui mostra dois tipos de servos. Desculpa aqui. Que ouve a palavra o que ouve a palavra e as praticam, e os que ouvem, mas não se tornam negligentes, menosprezam as ordenanças do Senhor. Antes desse texto tem um versículo que dizendo que, né, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque muitos, né, irão e falam, Senhor, mas
Em teu nome fizemos isto, aquilo, curamos e operamos milagres. E ele vai dizer, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então isso é um pós-texto, né, dessa palavra que Jesus está falando aos seus discípulos. É natural que o discurso de Jesus está feito numa cultura, né, e ali muitos judeus, muitos, né, fariseus, muitos saduceus, e o contexto dessa palavra também é tremendo, porque quando fala aqui sobre rocha, Deuteronômio era muito lido, né, entre o povo judeu. E lá fala sobre aquela rocha que Moisés bateu com a vara e o Senhor pediu para ferir a rocha e da rocha saiu água. E Paulo confirma que a rocha era Jesus. Então edificar sobre a rocha não é só construir a minha casa ali para ornamentar, mas é alimentar, é viver da rocha. Ali estava um povo no deserto, e não tinha água. E a água nós sabemos que é a base principal da nossa existência. Somos 70% de água. E se nós não bebermos água, dizem que depois de 3 dias já começamos a ter problema sério, né? Os motores começam a engripar. E essa é a verdade. E precisamos da água. Mas ali no deserto, eles precisavam de água. Isso era vital. Eles dependiam, era a vida deles. Então Deus pediu a Moisés para que tocasse com um cajado naquela pedra. E a pedra jorrou água. E então ele trouxe vida para aqueles israelitas. É interessante que Jesus, depois das festas judaicas, tantas celebrações, e no último dia, o dia da festa, o grande dia, ele falou, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Quais Escrituras que ele estava a falar? Ele estava a falar justamente de Deuteronômio, do Velho Testamento, que os judeus liam, porque naquela época não tinha essas Escrituras que nós temos, graças a Deus. Não tinha os evangelhos, não é verdade? Então, que Escritura? Ele estava falando justamente daquela que mencionava da pedra que era Cristo. E Jesus falou, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. É interessante que houve outra ocasião que o povo estava sedento ali no deserto. E Deus falou, agora você vai falar para a rocha. Apenas falar para a rocha. Mas Moisés já estava irritado com o povo, perturbando a cabeça dele de dia e de noite. Então ele foi e bateu novamente na rocha. E então Deus o puniu e falou assim, olha, por causa da sua irritabilidade, porque você perdeu o controle, você não me representou devidamente, você já não vai entrar na terra, vai ver de longe, né? Porque ele tinha que só falar. É muito interessante isso, porque quando a primeira vez que Moisés bateu com o cajado a pedra, ela jorrou água em obediência a Deus e trouxe vida. Assim também Jesus foi ferido uma vez na cruz, para nos trazer vida, para nunca mais morrer. E não é necessário que ele morra várias vezes, porque foi um sacrifício perfeito. E agora basta falarmos com ele para sermos abençoados. Não há necessidade de crucificá-lo novamente para sermos atendidos. Isso é tremendo. Então a palavra aqui está falando sobre essa rocha na qual nós podemos nos firmar. Então o prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha. Ora, nós sabemos que o que é edificar a nossa vida. Eu estava falando, né, eu estava pensando hoje, Deus me deu assim, DDD, né, falar direto com Deus. DDD, antigamente usávamos isso, não era?
Isso é de 1900 antigamente, existia o DDD. O DDD, né? Realmente falar direto com Deus. Então nós temos que ter dependência de Deus, direção, não é? Realmente Deus quer falar ao nosso coração, sempre. Então o prudente edifica a sua casa sobre a rocha. E Deus nos dá as ferramentas em toda a sua palavra de como edificar a nossa vida. Aqui está falando sua casa é a nossa vida. Não é uma casa ali. Deus não está falando de casa, de prédio, está falando da nossa vida em Cristo Jesus. Agora, o que é interessante é que uma pessoa está aqui na igreja, ouvindo a palavra constantemente. E ela vai procurar uma areia para edificar a sua casa. Então, se nós imaginarmos Jesus, e imaginarmos que é a rocha, imaginarmos essa areia, então o sistema do mundo, as coisas que o mundo oferece. O mundo está oferecendo coisas para você e para mim, para nós tentarmos fundamentar a nossa vida. E isso, com certeza, a primeira tribulação que vier, nós vamos ruir. Porque não existe fundamento, não existe estrutura. Não é? Jesus, ele é estável, ele é firme. Ele é a rocha eterna, é a palavra de Deus. Ele é amovível, abrigo seguro. Nós podemos estar fundamentados em Cristo Jesus. E nós vamos edificar a nossa vida se nós focarmos na sua palavra. Amém? Focar na sua palavra. O prudente, né, é essa pessoa que procura fundamentar a sua vida em Cristo Jesus. Agora, o imprudente é aquele vacilante, inconstante, como diz Tiago. Desajuizado, indisciplinado. Ele não quer procurar dedicar a sua vida a Deus. Ele não se entrega, ele não se rende. E o Senhor está falando, esse não vai subsistir quando vier os problemas, quando vier a tribulação, quando vier a angústia, porque ele não tem firmeza em si mesmo. Então nós precisamos de firmar em Deus. Então nós vamos entender que a casa sem alicerce não tem firmeza. Pode ser arrancada pelos problemas da vida. Nossa casa, nossa vida sem Jesus não tem firmeza. Aquele que faz a vontade de Deus permanecerá eternamente. É essa a palavra. Então Deus, ele está procurando. O primeiro ponto que nós vemos em Gênesis é comunhão. Deus nos criou para termos comunhão com Ele. Comunhão, isso é a base principal da vida cristã. É sermos reconciliados com Deus. Antes de qualquer serviço que possamos prestar a Deus, é a comunhão que Ele quer conosco. É interessante quando o filho pródigo estava lá no campo comendo as bolotas, né? A lavagem lá no Brasil diz, né? Mas as bolotas. E ele pensou em voltar para o pai e falou, quero ir apenas ser como servo. Porque o servo vive bem melhor do que eu estou vivendo aqui. Mas quando o pai o recebeu como? Filho. Filho. A prioridade de Deus é a comunhão. Eu sei que você teve um tempo com Deus essa manhã. Teve comunhão com o pai, falou com ele. Deleitou da presença dele, da palavra dele. Deus quer como prioridade na sua vida comunhão. E é para isso que ele enviou Jesus Cristo. Observe que os discípulos primeiro aprenderam. E eu acho que, essa é a minha ótica, que esse insensato aqui era Judas. Porque Judas viveu 3 anos com Jesus, ouvindo e participou até dos milagres. E a vida dele foi uma tragédia no final.
porque não edificou a sua vida na rocha. Agora nós vamos pensar, mas tinha que cumprir as escrituras. Não, eu entendo perfeitamente. Tinha que cumprir. Se fosse com ele, seria com Pedro ou com qualquer outro, não é? Mas tinha que se cumprir. Mas talvez aqui ele estava, com certeza nós sabemos muito bem, que desde o início ele estava vivendo para o sistema, roubando, tirando dinheiro ali da bolsa, não estava vivendo em comunhão com Deus. Ele não estava preocupado em ser responsivo às exigências da palavra que estava sendo ministrada ao seu coração. Ele quis fazer o que ele quis fazer. Então, quando nós fazemos o que nós queremos, somos escravos do sistema, do mundo. Quando nós obedecemos, somos livres. Porque a obediência traz liberdade. Quando nós obedecemos, estamos fazendo justamente aquilo que é adequado para a nossa vida. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A quem? A Ele não precisa de adequar nada. É nós. Então, a verdade de Deus é boa, perfeita e agradável a você e a mim. Quando eu obedeço, eu sou livre. Estou vivendo dentro do propósito de Deus. E quando eu saio desse propósito, eu vou edificar a minha vida sobre areia. Essa é a realidade. Todas as casas serão da mesma forma combatida. Não há diferença. Você vai viver neste mundo como um cristão, vai vir problemas sobre a sua vida, não muda, não altera. Mas você pode estar sendo queimado, como John Hus, né? Estava queimado e cantando louvores a Deus. Isso não entra na cabeça de nenhum ser limitado, que não tem o Espírito de Deus. Uma pessoa está a sofrer, como Estevão, apedrejado, e olhar para os céus e seu rosto brilhar como o rosto de um anjo. E falar, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Assim como Jesus fez. Então, a diferença é em quem está fundamentada a nossa vida. O desespero vem quando nós vemos as coisas saírem do nosso controle e achamos que tudo está perdido. Não, Deus nunca perde o controle. Se a sua vida está nas mãos de Deus, Ele jamais vai perder o controle da sua vida. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar contigo ali. Ou na cova dos leões, né? Ou na fornalha. Não importa. Deus vai estar contigo. Ele diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nada vem à sua vida além das suas capacidades de resistir. Porque Deus disse que com as dificuldades, se você estiver fundamentado nele, ele vai te dar escape, força para você vencer. Então nós devemos edificar a nossa vida sobre a rocha. Então me surpreende uma pessoa, eu estava falando com alguém, eu comentei, falei, é impossível uma pessoa que com o coração aberto lê a palavra para o Espírito Santo não impactá-la com a palavra. É impossível. Mas a gente vê aqui um insensato que ouviu a palavra assim como o outro, mas nada entrou em seu coração. E o que o plano de Deus é dar-te um novo coração. Vou tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração sensível à minha palavra. Deus quer dar-nos um novo coração. Um coração que está pronto a ouvir a sua palavra e regozijar e deleitar, né? Ser abençoado, porque Deus quer alcançar a nossa vida nos mínimos detalhes. Eu estava falando com a minha filha, ela disse, pai, mas tem muitas outras fontes que falam sobre Jesus. Eu falei, não, filha, estamos equivocados se assim pensarmos. Porque a própria palavra diz, né, que são elas que testificam de Jesus. E elas que falam de vida eterna.
E eu sou, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, não tem outro meio. Então essa é a realidade maravilhosa que nós cristãos temos como privilégio, né? É saber que nós podemos confiar naquele que fundamentou a nossa vida, não é verdade? Muito bem. Então nós falamos aqui sobre Moisés, falamos sobre a pedra lá em Horebe. E essa rocha que foi ferida, nós sabemos que quando ele foi ferido ali na cruz do Calvário, ele nos redimiu. Redenção é pagar um preço de resgate. Então nós éramos pecadores, somos pecadores, mas éramos pecadores sem redenção. Mas Jesus pagou ali na cruz o preço de resgate, de redenção, para nos fazer livres. Mas a palavra diz que nós devemos nos identificar com Ele na sua morte. Mas ao identificarmos com Ele na sua morte, nós estamos deixando o mundo para trás. E agora vamos ser sepultados com Ele. Na semelhança da sua morte, vamos ser sepultados com Ele. Para que nós, semelhantemente a Ele, vamos ressuscitar para uma nova vida com Cristo Jesus. Então, é isso que quer dizer o batismo, identificação, não é? Você passar por este processo de redenção, de justificação, quando Jesus ressuscita dos mortos. E quando nós ressuscitamos dos mortos com Jesus, somos justificados. Amém? Então, temos paz com Deus, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. E essa paz excede todo o entendimento, porque nós nem compreendemos como é que nós recebemos, mas ela está aqui no nosso coração, temos a convicção disso. Amém? E agora nós estamos aqui depois dessa paz, e o Espírito Santo vir à nossa vida, porque ele é a presença real de Cristo em nós. A presença real de Deus em nós. Então nós não estamos aqui lá buscar Jesus lá no céu. Não, Ele está aqui conosco. Ele está em nós, vivendo em nós, agindo em nós e andando conosco. E Ele diz, não vos desampararei, estarei convosco todos os dias. E por quê? Porque essa rocha, como diz lá em Isaías 53, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, o que Jesus fez, Ele fez por nós, mas Ele quer que nós nos identifiquemos com Ele em todo esse processo. E aí nós estamos edificando a nossa vida sobre a rocha inabalável. Convinha que essa rocha fosse ferida a nosso favor. Vamos confiar nessa rocha na qual fala até hoje. E Paulo disse que essa rocha era Jesus. A pedra era Cristo, que simbolizava lá no Velho Testamento. Ele sabia disso. E os judeus não entendiam isso. Os fariseus não entendiam, porque o coração deles estavam duros. E muitas pessoas hoje acham que tem que buscar edificar a sua vida nas coisas do mundo, no sistema do mundo, ter a segurança financeira, né? Ter muito bens e acumular riquezas e lutar freneticamente. Não, uma coisa te basta. Ter comunhão com Deus. As demais serão acrescentadas, pode acreditar. O reino de Deus e a sua justiça em primeiro plano. E essa paz vai te dar sabedoria e direção. Então, dependência é algo que todo cristão tem que ter de Deus. E ele tendo essa dependência, ele vai ter direção. Deus vai falar ao seu coração. Deus vai orientá-lo
nas decisões que ele tomar. Caminhos que para o homem parecem direito, mas o final dele é caminho de morte. Mas o que Deus está chamando é: baixa as minhas vistas, te darei conselho, te orientarei. Ele quer falar ao nosso coração, ele quer nos direcionar a cada dia, até no nosso trabalho, no nosso fazer. Está escrito que tudo devemos fazer como se para o Senhor. E a presença do Senhor estando em nós, em nosso trabalho, nossos afazeres, nossa caminhada, nosso relacionamento, vamos fazer tudo que vai glorificar ao Senhor. Então, quando a minha atitude muda, dependendo do local onde eu não estou em Cristo. Pode acreditar. Estar em Cristo é você representá-lo onde quer que você esteja, falando com quem quer que seja. Você expressar atitudes que o próprio Senhor expressaria. Agir como se o Senhor agisse por você. Isso é tremendo. Então nós temos que nos aproximar dele com confiança, falar para receber gratuitamente as bênçãos de Deus. E nós vimos que ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele prometeu que esse rio de águas vivas estaria naqueles que crescem nele. Rios de água viva está falando sobre a presença do Espírito Santo. Lá em João 7 diz, né? E ele falou isso com respeito ao Espírito Santo que haria de receber aqueles que crescem nele. E até o próprio Moisés entendeu que a rocha era Jesus, depois que ele leu, né, ele falou lá em Deuteronômio, que é a repetição de todas as leis. Goteja minha doutrina, né, como a chuva. Destila minha palavra como orvalho, né, com chuvisco sobre a erva, como gota de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor. Engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha. Suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Que coisa tremenda. Ele entendeu que aquela rocha era Cristo. Ele tinha desobedecido e ele não falou absolutamente nada. Deus, tu és justo. Todas as tuas obras são justiça. Que coisa maravilhosa. Graças a Deus, o Senhor é bom. A obediência é o sólido fundamento para que possamos resistir às tempestades da vida. Quem só ouve a palavra engana-se a si mesmo. É como aquele que olha no espelho a sua imagem e logo se esquece. Quando olhamos a palavra, estamos vendo ali quem nós devemos ser. Os ensinamentos da palavra traz a imagem do Cristo a quem devemos ser e imitar. E quando nós negligenciamos a palavra, estamos negligenciando justamente essa imagem que temos que absorver. O que pratica a palavra será bem-aventurado, como está em Salmo 1, não é? Que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Esses são os que edificam sobre a areia. Mas os que edificam sobre a rocha, meditam na palavra de dia e de noite. E no devido tempo vai dar o seu fruto. Pode vir o temporal que for, o fruto da vida eterna estará no coração dele. Muitos procuram um terreno, né, sem resistência, sem obstáculo. Isso é uma atitude normal do ser humano. Nós procuramos sempre facilidades. Estamos procurando sempre aproveitar, né, aquelas oportunidades que vêm repetindo, que vamos sempre ter vantagem. Mas se nós tivermos a sensibilidade de Deus, vamos sempre procurar não o que nos beneficia, mas o que glorifica a Deus. E essa é a atitude que cada cristão tem que ter. Estamos aqui para viver a vida para Deus em primeiro plano, em comunhão com Ele, e rejeitar qualquer coisa que venha interpor esta comunhão. E depois então as demais coisas vão acontecer, porque não é impossível a luz não brilhar, né? Ela sempre vai brilhar. E eu quero concluir aqui com vocês, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu,
como sábio arquiteto, diz Paulo, o fundamento. E outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. A negligência com a palavra e a teimosia em não cumpri-la expõe a vida aos efeitos das circunstâncias. Facilmente você vai estar sendo afetado, humilhado, depressivo, ansioso, vai estar à mercê das circunstâncias. E isso Deus quer tirar de você. Ele veio para te trazer a libertação. Veio para te dar vida, e vida com abundância. Em cada momento que você for, falar, fazer, viver, Ele quer estar com você e mostrar que Ele não vai te desamparar em momento algum. Quando uma casa é construída sobre a areia, filosofias humanas e autoconfiança, não tem como permanecer. A seu tempo ruirá terrivelmente. Mas a vida fundamentada em Cristo Jesus está tranquila, segura e sem temor do mal. Amém? Bem, vamos inclinar a cabeça. Fala com Deus. Entrega as suas preocupações a Deus nessa hora, em nome de Jesus. Qualquer ansiedade, com família, com filho, ou sua própria vida. Entrega nas mãos de Deus. Querido Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por toda a Tua obra perfeita. Quem seríamos nós sem Ti, Senhor? Onde estaríamos nós sem Ti, meu Pai? Como é bom, Senhor, estar aqui. Como é bom ouvir a Tua voz, ler a Tua palavra. Como é bom ter comunhão com os irmãos. Como é bom saber que o Senhor nos chama de filhos. Como é bom saber que o Senhor deseja a nossa presença. Ter comunhão conosco. Reconhecemos que somos indignos, Senhor. Mas é Tu que trabalhas em nós. É Tu que fazes, Senhor, com que o nosso coração esteja, ó Deus, diante do Senhor, com dignidade. Porque não é por força, não é por violência, mas pelo Teu Espírito Santo, que somos redimidos, resgatados, chamados, purificados, santificados e adotados como filhos. Aleluia. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida neste lugar. Tu conheces o coração de cada um. Ó Deus, os vendavais, as enxurradas, os temporais, Deus. Mas sabemos, Senhor, que o Senhor é o Deus que está com cada um deles e vai levá-los a triunfo, a vitória. Vai trazer, ó Deus, a cura necessária, o suprimento necessário, a direção necessária, Pai. Basta estarem eles prontos para ouvir-te, Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe, irmãos. Obrigado aí pela atenção. Obrigado, Deus. Deus abençoe. Os de casa também, que Deus abençoe. Desculpa. Tá, vai